querido que nos acompanha e você que está chegando também. Hoje nós estamos com mais uma entrevista daquelas bem interessantes e que o assunto não é muito comentado, então eu espero que ajude bastante vocês. Estou com o Vitor, a Isadora e a Gi, que é instrutora de fit dance aqui na nossa cidade. Então, assim, o fit dance ele é meio confundido com outras modalidades da dança, né? As pessoas quase não têm a noção, né, da diferença entre uma modalidade e outra. Por isso que a gente trouxe ela aqui, porque entende-se que é uma atividade física e que auxilia muito também na saúde mental. Então, seja bem-vinda, Gi. Bom dia, Cris. Obrigada pelo convite, pela confiança de trazer a gente aqui para poder esclarecer as dúvidas do pessoal, de vocês. Parabéns pela iniciativa do projeto da escola se preocupando, né, com a saúde mental e física dos alunos. Então, como que a gente pode definir o fit dance, assim, para dar uma luz na cabeça desse povo, assim? Então vamos lá. Fit dance é hoje a maior comunidade de dança do mundo, tá? E uma das empresas que mais cresce. Sim, a Fit dance é uma empresa, tá? Que tem como proposta, por meio da dança, praticar uma atividade levando bem-estar para as pessoas, proporcionando alegria na vida das pessoas por meio da dança. Tá? Então, é um programa de ensino de aulas de dança. Qual que é a diferença do fit dance e outras modalidades, tipo a zumba? Certo. A maioria das outras modalidades que existem hoje, né, como por exemplo a zumba, a proposta principal deles é a melhoria de condicionamento físico. Ela é uma atividade física, tá? A proposta é se melhorar no teu desempenho físico, tá? A proposta da fit dance, ela é diferente, ela é inovadora, tá? A proposta dela é justamente causar bem-estar, é trazer alegria mesmo, melhorar a sensação da pessoa, o bem-estar dela por meio da dança, tá? Então, essa é a principal diferença. A zumba, especificamente, ela tem os ritmos latinos, né? Ela é inspirada nos ritmos latinos. A fit dance, ela é uma infinidade de ritmos. São diversos ritmos que ela aborda, né? E por isso atinge diversos públicos de diversas idades. E a proposta é realmente trazer a alegria e o bem-estar durante as aulas. Ele não vai focar só no bem físico, no caso, isso? Não, na verdade a proposta não está relacionada, no primeiro momento, ao bem-estar físico, e sim ao bem-estar emocional, né, bem-estar mental da pessoa. Mas qualquer música pode ser tocada no fit dance? Todas as modalidades de música, desde o samba, o forró, o funk, sertanejo, que está bem em alta hoje, né? Então, todas as modalidades, é para todos os gostos. E quais são as características dessa modalidade? Principais características dela. Vocês vão fazer para onde tá, né? Só para eu ver se eu estou no raciocínio certo aqui. As características, deixa eu ver. Certo. É que aqui é perguntar a principal característica, eu tinha falado feito. Mas assim, fit dance, elas, quando a gente faz o curso para instrutor, eles deixam bem evidente os 5 pilares, né? DNA do fit dance, que são a dança, a diversão, o fato dela ser democrática, desafiadora e dinâmica, tá? Eu particularmente tenho a diversão, que é um dos 5 pilares, como a característica mais marcante, tá? Porque, de fato, nas aulas a gente se diverte, não existe uma cobrança de técnica, né? Não existe uma cobrança de perfeição dos movimentos, a gente realmente está lá para se divertir. Acaba aprendendo alguma coisa, mas isso é o de menos, né? O interessante e o importante é aproveitar a aula e se divertir. E existem graus de dificuldade, porque como ele é muito amplo, né? Acredito que tenha fit dance para idosos, fit dance para mais jovens, para crianças. Existe algum grau de dificuldade? Assim? As turmas, elas não são divididas por níveis de dificuldade, tá? O fit dance, ele tem algumas categorias, que é o Kids e Teen, que é a idade, né? O Kids é de 5 a 8, aí o Teen de 9 a 13, o Classic, que a gente fala, que daí é para os adultos,
Em geral. Em geral, até os idosos incluem no Classic, e tem o swag. O swag, ele é um nível um pouco mais avançado, que já inclui assim técnicas mesmo de jazz, de danças urbanas. Então é para dançarinos que já estão um pouco mais avançados, né? Mas assim, não existe uma divisão por categoria, por dificuldade, nível de dificuldade, tá? O que existem são danças mais desafiadoras e menos desafiadoras. E em uma aula a gente faz todas elas, né? A gente faz desde as mais básicas, com os passos mais comuns, assim, e a gente desafia os alunos a tentarem passos novos, né? Então, assim, tem coreografias mais simples e coreografias um pouco mais desafiadoras. E de onde que surgiu, de onde que vem o Fit Dance? Certo? O Fit Dance foi criado em 2014 por dois irmãos e empresários, o Bruno e o Fábio Duarte, apaixonados pela dança, dançarinos, né? E eles desenvolveram, então, uma metodologia inovadora e diferenciada de ensino da dança, né? Que está até hoje no mercado só cresce. Quais são os benefícios que vocês mais observam na prática? Então, fora os benefícios físicos, que assim, é evidente, apesar de não ser uma atividade focada, né, na melhoria do condicionamento físico, você fazer 1 hora de uma atividade cardiovascular, que é a dança, às vezes em ritmo mais lento, às vezes em ritmo mais acelerado, ela traz, né, benefícios físicos, com certeza, o gasto de caloria. Mas os outros benefícios, né, é aumentar a tua autoestima, o teu autoconhecimento, a mobilidade, a noção de espaço, você consegue ter uma melhoria na tua coordenação motora, a interação social, tá? O bem-estar, a diversão que a gente tem durante as aulas, né? E na parte da interação social eu destaco o grupo que acaba se formando, amizades que acabam se formando e que como o Fit Dance, como sendo o objetivo geral, elas acabam seguindo juntas por muito tempo, né? E isso é bem legal, isso é bem legal. Fit É Dance destaque nas faz alunas. amizades, né? Faz e amizades fortes, assim, ó. Quem começa e se integra, assim, a gente procura, né, acolher bem todo mundo que chega, que é uma atividade realmente que só traz benefício, só faz bem. Existe algum tipo de restrição, algum problema físico que acabe acarretando, né, você não poder fazer o Fit Dance? Então, eu não posso entrar no mérito, porque eu não sou profissional nem da saúde nem da educação física, até porque não é um requisito fazer um Fit você ter a formação acadêmica na educação física, por justamente ser uma modalidade livre, né? Então eu não posso dar uma opinião muito específica. Mas. Se existe algum impedimento. Tá. A marca não impõe nenhuma restrição, assim, uma pessoa assim não pode participar. É a própria pessoa que tem que, de repente, fazer uma aula experimental, analisar o nível de dificuldade ou de movimentação que ela tem que fazer para ver se ela pode fazer, ou se de repente tem alguma contraindicação médica mesmo, dela, alguma limitação, alguma proibição de ela fazer determinado exercício, determinada atividade, seja por problemas cardiovasculares, ou seja por problemas de articulação, até ela não tem tanto impacto, tá? Porque assim, ó, cada um faz o movimento no seu limite. Não existe obrigatoriedade de agora tem que descer até o chão, aí a pessoa tem que descer até o chão. Não, ela adapta o movimento para a capacidade dela de mobilidade e de força para ela fazer do jeito dela, né? Então, nesse sentido, não existe um impedimento ou uma contraindicação, né, que a gente diga, você não pode fazer. Só se existir mesmo uma recomendação médica, né, particular da pessoa, que diga que ela não pode realizar. E de onde que surgem as coreografias da dança? Sim, as coreografias elas são criadas pelo próprio fundador, o Fábio Duarte, com os instrutores pró. Os instrutores pró são os principais instrutores, os que estão mais tempo, são os profissionais que elaboram, né, essas coreografias. São instrutores em turmas, mas eles também fazem todos os vídeos, né? Eles gravam os vídeos, ensinam, fazem os tutoriais de como desenvolver aquela coreografia. Então, são os instrutores pró juntamente com o dançarino, o Fábio fundador. E não dá para se criar uma coreografia em casa?
você pode criar, mas você já não é mais o Fit Dance. O Fit Dance tem as coreografias oficiais do Fit Dance, que muitas vezes são confundidas com TikTok, o que nem sempre é, tá? Então o Fit Dance não é dancinha de TikTok. TikTok tem lá um pedacinho, que é uma trend, né, que eles falam, mas não é a Fit Dance. A Fit Dance até grava vídeos de TikTok também, mas ela grava com base nas coreografias oficiais da Fit Dance, tá? Então são coreografias padrão. É a mesma coreografia aqui, é a mesma em outro estado. Podem ter algumas adaptações, mas ela tem que seguir a característica principal da coreografia já pronta. E onde que normalmente se encontram esses profissionais? Uma academia, um ambiente específico? E esses profissionais, geralmente são as academias, ou eles podem até formar grupos independentes, né? Mas você pode consultar onde eles estão pelo próprio site da Fit Dance, tá? Você procura, pesquisa por cidade, se na sua cidade não tiver os nomes, ele vão estar os nomes dos instrutores que estão habilitados, credenciados e atuantes, com a licença ativa, né? Nas cidades próximas, você coloca ali e você consegue encontrar onde estão os instrutores com a licença ativa do Fit Dance. Tá, e assim, esses vídeos que geralmente a gente vê, né, na internet, e tem realmente, né, do parte do próprio Fit Dance, né, tem, né, os videozinhos no YouTube e tudo mais. Você acha que seria seguro, por exemplo, uma pessoa que não faz atividade física e resolveu já começar a dançar? Você acha que é seguro começar em casa ou precisa de um acompanhamento profissional, até por causa da questão de aquecimento, alongamento, né, esse preparo todo? Sim, a aula em si, ela tem toda uma metodologia, tá? Quando a gente faz o curso, eles ensinam começo, meio e fim, o que tem que ser observado, os picos emocionais, enfim, ela tem toda uma estrutura. Porém, a própria Fit Dance também disponibiliza um programa de aulas para quem quer fazer em casa, tá? Eu confesso que eu nunca vi como é que é a aula sozinha em casa, mas ela, com certeza, é bem diferente da aula presencial, tá? O interessante é você ir fazer uma aula experimental presencial. E aí, se você não se adaptar, né, você pode fazer sozinho em casa. Existe programa do Fit Dance para isso. E não tem problema nenhum. No começo da pergunta eu acho que eu não respondi. Se você acha que é necessário por causa de uma estrutura, né, profissional, por exemplo, um alongamento, um aquecimento. Tá. Uma pessoa que não é acostumada a fazer, nunca teve esse contato. Né, daí resolve, tipo, do nada, vou começar a dançar, né? Sem esse preparo, né? Ela pode. Com certeza, quando você adquire o programa para fazer em casa, ele deve ter um passo a passo também que te orienta o aquecimento, o alongamento, a dança e depois o final, né? Mas com a aula presencial, o instrutor com certeza te dá todo esse suporte, né? Do teu alongamento, do aquecimento, até saber conduzir a aula de forma que a pessoa consiga acompanhar. Você consegue visualizar, né, quais são, né, as dificuldades de cada um. Exatamente. A aula ela é mais voltada para aquele grupo. A aula, que é um programa pronto, ela é igual para todos, né? Ela não vai levar em conta a tua condição especificamente, se você entende um pouco de dança ou não, né? E tem algum risco de, se você fizer um negócio errado, você machucar, alguma coisa? Como eu disse, não é cobrado técnica, você não é obrigado a realizar o movimento inteiro. E as pessoas conhecem as suas limitações. Existe o desafio de você achar que não consegue determinado movimento e você tentar e você ir até o seu limite, né? Mas todos os exercícios, as danças, elas são adaptáveis, né? Então você pode, como eu falei, se não consegue ir até o chão, você não vai até o chão porque você sabe que você pode se machucar, né? Mas assim, as danças, elas são super tranquilas, não tem nada muito assim que vá fazer a pessoa desenvolver realizar um movimento extremamente difícil ou brusco, né? Então, não vejo riscos assim, até porque como tem um instrutor conduzindo, ele mostra como executar, ele te conta o tempo da música, ó, que você faz assim, que você faz assado, e a gente já adianta, ó, esse movimento aqui, ele é bem aberto, mas não precisa fazer quem não consegue, quem não tem muito alongamento, enfim, né, a gente já vai orientando para a pessoa não se sentir assim, ó, não vou conseguir fazer esse movimento, né? Então a gente só, não
precisa fazer assim, faz até onde consegue, e tá tudo certo. O Just Dance, ele tem a ver com Fit Dance? Não, o Just Dance é um jogo, né, Sim. da Nintendo. Não, não. Da Nintendo? É da Xbox, eu acho. Do Xbox, isso. É um jogo também baseado em dança. Eu tenho em casa, meus filhos dançam também, mas não. Ele tem uma coreografia também, mas não tem a mesma estrutura, né, de metodologia de ensino de aula de dança. Tá? É diferente. E normalmente quando a gente pensa no fit dance, a gente pensa aquela coisa bem animada, assim, as coreografias são necessariamente animadas ou tem também aquele estilo musical? Então, animada toda aula é. Aí toda aula é, porque a gente ri quando acerta, a gente ri quando erra, e a gente se diverte no processo de aprender cada coreografia nova, tá? Mas tem as músicas mais calmas, sim, até porque elas são estratégicas, tanto para iniciar, às vezes, como para terminar a aula, ou ela é lenta, mas ela tem um link emocional muito forte. Então, tudo vai da condução da aula, de saber onde encaixar aquela música, que pode ser mais lenta, que pode ser mais rápida, que pode ter um significado emocional para aquela turma, e ela é colocada estrategicamente no momento, né? Então, independente de ser mais lenta, ou mais rápida, ou mais pegada, ou mais suave, né? Elas são de todos os tipos. E enquanto instrutora, assim, você lembra de alguma aluna que você acompanhou o caso, que você viu a mudança no pós-fit dance? Olha, para quem quiser conhecer o site do Fit Dance, tanto no YouTube como no site deles mesmos, e no Instagram, que são os canais oficiais, eles têm vários vídeos de alunos e de instrutores dando depoimentos do reflexo que a Fit Dance e a prática do Fit Dance teve nas suas vidas, né? Particularmente, eu me dou como exemplo. Eu, quando era mais jovem, amava dançar, sempre dancei, né? Aquela coisa de balé, jazz, tudo que é tipo de dança eu já fiz. Aí a gente vai crescendo, assumindo responsabilidades, eu não pude mais me comprometer com dançar, né? E agora, anos depois, quando surgiu o Fit Dance como uma aula, sem compromisso, né? E eu fui fazer aula experimental, eu me reencontrei com a dança, né? E eu comecei a praticar e ser mais constante, até que eu me interessei, eu vi que eu comecei a me desenvolver bem na dança, comecei a lembrar e comecei a, né, ter uma desenvoltura boa. E eu tive a intenção, tive a vontade de me tornar instrutora, né? Para poder repassar justamente esse interesse para as pessoas, essa inspiração, né? De vontade de fazer aquilo que às vezes a gente tem vontade de fazer, mas por algum motivo a gente não faz, né? Então a dança ela é extremamente importante, ela mudou bastante a minha estrutura, minha autoestima, minha autoconfiança, e eu vejo isso também nas minhas alunas, que são minhas amigas e agora são minhas alunas, e continuam minhas amigas, é claro. Mas eu vejo como o Fit Dance dá um estímulo, dá uma sensação boa para elas, sabe? De elas terminarem a aula realizadas e ficam super motivadas para o seu dia a dia. Como saber que eu estou fazendo aula com um instrutor bom? Bom, primeiramente, se você está tendo uma aula de Fit Dance, provavelmente ele passou pelo curso, foi aprovado para poder dar aula e está com a licença ativa. Tá? Então, aí você pode confirmar se ele é habilitado ou não. Agora, se ele é bom, vai também de você se identificar com a aula que ele está dando. O instrutor é treinado para que ele faça uma aula de acordo com as necessidades específicas daquela turma. Então, ele sabe as músicas que colocar, o que o pessoal mais gosta, o que mais agrada, o que não agrada, de acordo com a idade, de acordo com a região, de acordo com a cultura, tá? Agora, se você não está se agradando, né, daquele instrutor, pode ser que ele não esteja fazendo uma boa aula, né, esteja conduzindo uma boa aula, ou simplesmente pode ser que aquele instrutor não bateu com a tua necessidade, com a tua vontade, né? E aí talvez você procurar um outro instrutor, né, que seja mais interessante para você. Uhum. E normalmente são feitas, por exemplo, apresentações do Fit Dance ou ele é mais tipo explicar a aula? O Fit Dance basicamente é aula.
Mas, dependendo da disponibilidade do grupo, né, da integração daquele grupo, do interesse, o Fit Dance pode sim ser levado para apresentações, amostras, festivais. Nós já participamos de vários, de aberturas de eventos, de festivais, de amostras, nós já levamos, até para divulgar, né, como muita gente não conhece. Tá tendo ou vai ter agora que vocês estão se preparando? Estamos preparando para o Pode fazer festival. merchan também. Sim, estamos preparando para o Festival de Videira, para o festival aqui de Freiburgo. Vamos fazer uma participação da Santa Catarina, nós vamos competir, porque é para escolas, né, competição, então a gente vai participar na categoria de mostra, né, com uma coreografia dos instrutores. Então a gente fez grupos de interesse, estamos montando mix de coreografias para apresentar, né, com a intenção, claro, de mostrar o trabalho, com a intenção de a gente acreditar que a gente também pode subir no palco, né, e isso deixa as alunas muito motivadas, e também com a intenção de mostrar e trazer mais pessoas para esse mundo da dança, para o mundo da Fit Dance, né. E se for assim para você dar uma dica, né, para quem quer começar, para quem está começando, né? Por que eu pergunto isso? Porque eu tenho uma filha que faz Fit Dance e ela também teve sempre esse envolvimento com a dança, sempre foi o lugarzinho dela, mas acaba que a gente cresce e também tem, né, as nossas obrigações. Lógico que ela não pensou tanto assim também, no meu ver, não pensou nada. Né? Mas assim, teve uma frase que ela me falou, faz o que? Um mês, 2 meses, que me marcou bastante. Que nós estávamos conversando sobre os nossos cursos, porque lá em casa aqui é bem antigo, então ela vai para um lado, para o outro, minha outra filha vai para o outro, e a gente está sempre naquela bagunça. E ela me falou o seguinte, que ela não deixaria mais de fazer a dança, porque no tempo em que ela ficou sem, ela foi muito infeliz. Então, assim, eu não sei, é lógico, ela estava. Ai, gente, eu me emociono. E assim, para ela voltar a fazer, ela já tinha esse medo, né? E quem não tem esse contato com a dança, né? Não sabe por onde começar, porque ela já vem de um histórico de dança catarina, de centro cultural, né? Então ela já estava envolvida nesse mundo, para ela talvez tenha sido mais fácil ela se encontrar. Mas e quem não tem essa estrutura, né? Pois é. Como que começa? A maioria das alunas hoje que eu tenho não tem contato, não tinha um contato anterior com a dança. A dica que eu dou principal, experimente. Vai fazer uma aula experimental, se permita conhecer. Porque muitas pessoas com quem eu converso, que sabem que a gente faz a dança e tal, e acompanham os vídeos e tudo, nossa, eu acho tão legal, vocês dançam tão bem, mas eu não levo jeito. Eu sou toda descoordenada, vocês vão para um lado, eu vou para o outro. É justamente por isso que você deve dançar, para melhorar a tua coordenação, por exemplo. Não é porque você está no momento que você não tem coordenação, que você deve se proibir de fazer uma tentativa. Você tem que focar para melhorar aquilo que você acha que não está bom, né? Então, vai experimentar. Com certeza você vai se encontrar. E como eu disse, ninguém está ali cobrando ninguém. Nem o instrutor está cobrando os alunos para executar a coreografia inteira, completa e perfeita. E nem os alunos estão cuidando. Mas ela não dança legal, mas ela está toda atrapalhada. Não. Quem vai lá está interessado em dançar e se divertir e curtir aquele momento. Então, assim, experimente. Se dê uma oportunidade de ir e testar. Porque você não vai ser julgado nesse momento, né? É você que vai analisar. É o teu desafio. Né? Exatamente. Se desafie. Exatamente. Se desafie a conhecer uma coisa nova e saber. Daí sim você tira a tua conclusão, né? Olha, não é pra mim, nossa, eu achei muito legal, vou continuar. Tá? Então, essa é a principal dica. E outra dica é me manda um direct. Me chama, pega o meu contato depois com a Cris, me chama, vem fazer uma experimental, é gratuita. Né? Você vai, você faz, tem um instrutor, o Lê também, que dá nas quartas-feiras as aulas, eu dou nas segundas-feiras, e o Kids às quintas-feiras. Então, segundas e quartas às 19h15 até às 20h15, e nas quintas-feiras, os meus kits, as minhas kits, às 18h30, até às 19h30. Lá na Multiação,
A gente está com aulas agora. Se esses horários, se esses dias não estão legais e vocês querem muito, de repente, conhecer, entrem em contato. A gente pode estar montando uma lista de interesse, está planejando aí uma aula num horário diferente, tá? Para tentar atender essas pessoas que querem, né, mas ainda não encontraram a coragem, né? Enfim. Inclusive vai ter uma prática na nossa escola, tá, gente, amanhã. E vai ter um videozinho para vocês verem como que funciona e para vocês entenderem que sim, é possível que todos, né, participem, porque nós vamos ter alunos que talvez nunca tenham visto, né? Mas então assim, procurem que vai estar abaixo junto com os materiais de instruções, vai estar também um videozinho sobre a prática que vai ser feita amanhã. Então a gente agradece mais uma vez, né, a disponibilidade. A gente sabe que todo mundo tem a sua vida corrida. Você quer fazer mais alguma pergunta? Você fez uma carinha que você deixa eu falar. E na construção vocês têm também, tipo, pra quem já dança ou é só ali pela divisão da unidade, tipo, 15, 20 anos? Então, não tem divisão de iniciante, avançado nem nada. Eu vou explicar rapidinho. Toda semana tem coreografia nova. Então, toda semana, todas estão aprendendo alguma coisa nova que nunca viu. Então, se você chegar hoje lá na aula, vai ter uma coreografia nova, que nem as alunas antigas não viram ainda, e você também não, vocês vão aprender juntas. Claro, elas vão saber as mais antigas, mas isso é tudo com a constância, com a repetição. De tanto você repetir, eu posso não passar o passo a passo mais daquela que já passou, né, porque senão a aula não vai render. Mas, de tanto você repetir, e o instrutor ele tem a capacidade de fazer isso, de te orientar e você conseguir acompanhar aquela coreografia, mesmo não tendo pego ela lá no início. Então, aí você vai ouvindo e observando as instruções dele, né? Você vai conseguir realizar aquela coreografia. E depois de tanto repetir, você mesma vai decorar e vai conseguir realizar. E tem algum estilo de música assim que elas preferem, não? Eu vejo aqui na nossa turma de praia que elas pedem muito as sertanejas, assim, as sertanejas mais atuais, né? Ana Castela e Zé Felipe, essas coisas. Até as Kids gostam muito também. Mas a gente procura ser bem dinâmico e eclético, tá? Porque senão a aula fica maçante, tá? Então a gente toca de tudo. E os funks dão aquele agito, é muito legal. E depois as mais calminhas também, o samba. Então de tudo um pouco, mas elas sempre pedem mais as músicas, as sertanejas atuais. E os funk que são tocados, são os funk pedrados mesmo ou são os Não funk? são aqueles funks. Funk, pra nós, funk Anitta. Nesse padrão assim. Mas o funk pop, né? Isso, os funks mais Eu conhecidos. esqueci de uma coisa que vão me perguntar depois. É caro? Não é caro. Eu acabei esquecendo. Tudo eles perguntam, né? É caro, mas eu posso pagar, bro? Não é caro, tá? Eu não acho caro. Para você fazer 2 aulas por semana, posso passar os valores? Pode passar. Para você fazer 2 aulas na semana, segunda e a quarta, R$120 mensalidade, não tem taxa de matrícula, tá? Nossa, 120 para duas, dá bem dizer R$60 cada aula por 2 vezes na semana. Isso, Só que se você fizer uma vez por semana, R$90. Tá? Você escolhe, você tanto faz a segunda ou a quarta, uma vez na semana, R$90, 2 vezes por semana, 120 a mensalidade. Ou a aula avulsa, tem muita gente que às vezes, não vou conseguir, vou pagar a mensalidade para não ir, faltar, para ir uma vez só. A aula avulsa, R$25. Mas o ideal é ir e frequentar, né? Sim, seria o top, né? Mas assim, a experimental é gratuita, aí depois quem fazer avulsa. E esse preço é tabelado, tipo, pra... Não é estipulado pela Fitdance, ele é um valor mais regional, assim, né? Por exemplo, se for em Florianópolis, acredito que a mensalidade vai ser outra. Se for em outro estado, pode ser que tenha uma variação, né? Aqui na nossa região, esse é o valor, a média do valor praticado. Entre em contato com a academia, gente. Perguntem aonde vocês estão, né? A gente sabe que aqui na nossa região é esse valor, porém, né? Como tá indo pra internet, vai ter. Espero que tenha bastante gente olhando, né? Mas procurem, vão atrás, né? Pra vocês saberem qual que é o valor aí da região de vocês. Isso tudo? É isso. Acho que fizemos todas, né? Todas
todas e mais algumas. Mais algumas ainda que a gente filtrou. E se surgirem outras dúvidas, eu fico à disposição, né? Se o pessoal chamar vocês, quiserem me chamar, estou à disposição. Ok. Agradecemos então mais uma vez, muito obrigada, né, pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil a gente conseguir encaixar tudo, mas a gente agradece muito. E eu já agradeço de antemão também, né, a prática de amanhã, que hoje já são 2 momentos, né, Vai que ser você muito legal. disponibiliza. Vai, eu tô bem confiante. Vai ser Preparei lindo. uma aula bem E pra bacana. nós da tarde daí não teve. Mas aí vai lá na mutação, vamos lá na mutação e a gente faz uma. Seu trabalho aqui, Cris, eu só não sei. Fica muito bom. Eu vou dizer que você precisa ir porque você é do projeto. É meia horinha. Você exclui isso do vídeo. E eu que agradeço, tá, pela oportunidade de estar aqui apresentando e mostrando um pouquinho da nossa dança, da nossa fit dance. Ok, então é isso, povo. Ficamos com mais uma entrevista finalizada. Ainda faltam alguns profissionais, então fiquem de olho que a qualquer momento a gente aparece de novo. Até, povo!